Boa noite de sabadão, hoje é 12 de junho de 2021. Seja bem-vindo a mais um Zecast, podcast feito por mim, José Vitor Rocha, onde trago curiosidades, fatos da história e reflexões sobre assuntos pertinentes da nossa vida. 12 de junho, no Brasil, é comemorado o Dia dos Namorados. A data surgiu em 1948, quando o publicitário João Dória conheceu o Dia de São Valentim, que é a comemoração do Dia dos Namorados no exterior, e trouxe a mesma ideia para o Brasil, porém adaptada. Desde então, o Dia dos Namorados passou de uma data apenas comercial para uma data romântica e de comemoração, celebrada na véspera do Dia de Santo Antônio, conhecido por ser um santo casamenteiro. Hoje também é Dia do Correio Aéreo Nacional e Dia da Aviação de Transporte. A data recorda o primeiro voo realizado pelos tenentes do Exército Casemiro Montenegro Filho e Nelson Freire Lavaner Vanderlei. A aeronave partiu de São Paulo para o Rio de Janeiro levando uma mala postal com 2 cartas, e a viagem durou 5 horas. Já o retorno foi mais rápido e teve a duração de 3 horas e meia. Assim, foi inaugurado o serviço de correio aéreo entre as duas cidades. E, fechando as datas comemorativas, hoje é Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. A data tem o objetivo de alertar a comunidade em geral e os diferentes núcleos do governo sobre a realidade do trabalho infantil, uma prática que se mantém corriqueira em diversas regiões do Brasil e do mundo. A data foi criada por iniciativa da Organização Internacional do Trabalho, uma agência vinculada à Organização das Nações Unidas, a ONU, no ano de 2002, a data em que foi apresentado o primeiro relatório global sobre o trabalho infantil na Conferência Anual do Trabalho. 12 de junho na história. Em 1926, o Brasil informou ao Secretariado da Liga das Nações que estaria se retirando da organização em protesto contra planos de admissão da Alemanha. Em 1964, o líder da África do Sul, Nelson Mandela, foi condenado à prisão perpétua por crime de sabotagem e conspiração contra o governo do seu país. Em 1985, a banda Megadeth lançou o seu primeiro álbum, intitulado Killing Is My Business and Business Is Good. Em 1990, a Rússia proclamou independência da União Soviética. Em 2016, 49 civis foram mortos e outros 58 ficaram feridos em um ataque a uma boate gay em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. O homem armado morreu em um tiroteio com a polícia. Foi o segundo maior ataque a tiros da história dos Estados Unidos, superado por outro ataque em 2017, em um show de country em Las Vegas, que deixou 58 mortos. E em 2018, Donald Trump e Kim Jong-un fizeram uma reunião de cúpula histórica entre Estados Unidos e Coreia do Norte na Ilha Sentosa, em Singapura. Na ocasião, os líderes sinalizaram uma trégua nos confrontos. Esses foram, então, os destaques do dia 12 de junho e vou falar no podcast sobre como as alterações do nosso humor afetam a nossa rotina, a nossa produtividade, a nossa satisfação, a nossa vida como um todo. Então, primeiramente eu gostaria de trazer aqui um parênteses de o porquê eu estar abordando este assunto. Então, ontem, sexta-feira, que foi o dia da semana que eu estava um pouco mais livre das obrigações pessoais, profissionais, estudantis, enfim. E daí eu comecei a pensar que assunto que eu poderia trazer para reflexão aqui, que assunto que eu poderia estar abordando no podcast de hoje. E aí eu comecei a lembrar de como foi a semana. E eu me dei conta de que foi uma semana bastante agitada, bastante intensa. Eu tive demandas, melhor dizendo, né, que acabaram me exigindo bastante, né, e que eu acabei não conseguindo entregar da forma que eu gostaria, né, por não ter me organizado, não ter me planejado da maneira adequada, foi falha minha, e isso afetou diretamente o meu humor, né, eu estava na maioria dos dias bastante frustrado, mais retraído, às vezes até um pouco irritado. E no caso, né, ontem, né, sexta-feira, simplesmente eu me senti melhor, assim,
parecia que tinha caído aquele peso das costas e parecia que as coisas estavam começando a fazer sentido, né, durante aquela semana. E aí eu comecei a pensar, né, de como uma coisa tão, às vezes, que pode passar despercebida, como é o caso do humor, como o nosso humor ele afeta o nosso rendimento, né? É um assunto que às vezes não vem naturalmente à cabeça, mas que me gerou reflexões interessantes que eu quero compartilhar aqui com vocês. E também, né, sempre fazendo convite, né, para autorreflexão, né? O que eu trago, né, são coisas minhas, da minha experiência, mas não quero bater martelo aqui. Meu objetivo é sempre abrir, né, para várias interpretações, para várias reflexões, às vezes não diretamente relacionado com o que eu falei. E então, como é que será que o humor afeta o nosso dia a dia, o nosso rendimento? Então eu comecei a pensar que naqueles dias que eu estava um pouco mais estressado, um pouco mais sobrecarregado, eu estava fazendo as coisas muito no automático, né? Faz aqui, pá, beleza, terminei, pronto, né? E aí parecia que eu não via o tempo passar e fazia as coisas no automático. E esse é um dos meus maiores anseios, uma das coisas que mais me causa ansiedade, como eu já falei aqui em outros podcasts, né? Que é a capacidade de não conseguir ver as coisas acontecerem, né? De ver apenas o tempo passar e não ter aquele tempo ter sido aproveitado da maneira adequada. Claro que não quero também, né, tudo que acontece acompanhar, né? Mas quando muitas coisas fogem desse meu controle, é uma questão minha mesmo que acabo me sentindo frustrado. E quando eu estava de bom humor, no caso ontem, sexta-feira, as coisas começaram a fazer sentido. E aí que eu quero, né, chegar nesse ponto chave, né? Que parece que quando a gente... Sabe quando bate aquela sensação boa, aquela sensação de esperança, de disposição, que tu começa a fazer as coisas e tu vê que as coisas fazem sentido. Foi essa sensação que eu senti ontem. E isso mudou totalmente como eu via as coisas, como eu percebi as atividades e, consequentemente, como eu desempenhei essa atividade, né? Talvez o resultado bruto ali tenha sido o mesmo, mas o meu entendimento da situação foi melhor. Eu consegui aproveitar as atividades que eu fiz de uma maneira um pouco mais consciente, né? Um pouco mais ciente das coisas. E eu acho que boa parte, né, das implicações da alteração do humor é justamente isso, né? De como que a gente começa quando tá de bom humor, a gente entende as coisas, se sente mais disposto a fazer, e quando que a gente tá de mau humor, ou simplesmente não tá, num dia muito feliz, a gente acaba não tendo, né, aquele desempenho que a gente gostaria. Agora, oscilações no humor são normais, né? Ninguém é feliz o tempo todo, ninguém é triste o tempo todo, ninguém é irritado o tempo todo, né? A gente tá toda hora, às vezes, mudando nosso estado de espírito. O que é importante a gente fazer é fazer meio que uma reflexão individual e entender de como esse humor ele está nos afetando. Ele está nos atrapalhando? Essas alterações no humor estão impedindo da gente fazer as coisas? Estão impedindo da gente viver de uma maneira plena? Quando isso acontece, daí é o momento da gente refletir e, se for necessário, até buscar ajuda profissional, né? Não ter vergonha de buscar ajuda profissional, né? É importante a gente dar atenção à nossa saúde mental como um todo, mesmo nessas coisas mais sutis, né? Que parecem às vezes serem tolas, ou às vezes, né, que não vão impactar muito, mas que certamente fazem muita diferença no todo, né? Aquela questão de observar, né, os vários detalhes de alguma coisa. E aí entra uma questão de que na nossa vida a gente tem que estar sempre se adaptando às coisas, né? Sempre tendo essa flexibilidade. Claro que é importante ter organização. Eu, particularmente, acho que se eu fosse um pouco mais organizado, eu teria menos oscilações de humor, eu conseguiria controlar melhor a minha vida, né? Aí vai, né, novamente o exercício individual. Mas mesmo eu entendendo isso para mim, eu sei que também eu devo ter flexibilidade, né? Que eu devo ter o famoso jogo de cintura, né? Planejar com antecedência, mas também um bom planejamento ele prevê desvios no caminho. E eu preciso estar preparado para esses desvios no caminho para que eu consiga desempenhar bem as minhas atividades e que eu consiga viver de uma maneira mais plena.
Até porque, né, entendendo que a felicidade ela é um processo, né? A gente precisa valorizar a nossa caminhada. Então, né, às vezes a gente pensa quando está às vezes na faculdade, só pensa lá em receber o diploma, em se formar, quero que acabe logo, quero trabalhar, mas é importante a gente valorizar também o processo, valorizar a nossa caminhada na faculdade, as pessoas que a gente conheceu, as relações que a gente desenvolveu, os aprendizados que a gente desenvolveu. Isso faz total diferença na nossa vida, não só no nosso crescimento profissional, mas pessoal também, né? Vai muito de também viver mais a vida, né? Entre aspas, né? Viver mais, aproveitar mais, experienciar coisas que vão nos agregar e não fazer as coisas apenas no automático ou visando só aquele resultado final, né? E aí agora nesse momento deve estar percebendo que baita volta que eu dei, né? Foi realmente, eu comecei falando do humor aqui, começou a aparecer várias coisas. Eu falei aqui de ter dias tristes, ter dias felizes, ter uma rotina mais organizada, ter uma vida mais flexível, entender a felicidade como um processo, e tudo isso de certa forma está relacionado com o nosso humor, né? Para ver como que o humor ele pode parecer às vezes um tema simples, mas que gera muitas reflexões, né? E certamente também, né, tu no teu momento de autoconhecimento pode aí, né, realizar muito mais reflexões aqui do que eu fiz, né? Eu sempre trago aqui uma coisa mais resumida, até para não ficar, né, um áudio muito grande e muito confuso também, né? Porque é difícil também manter uma linha de raciocínio e manter algo atrativo por muito tempo, né? Pelo menos para mim, né? Então, o que eu quero dizer com todas essas voltas que eu falei, com tudo que eu abordei aqui sobre humor? Que é importante a gente dar atenção a essas oscilações de humor no nosso dia a dia, não esquecer disso. Acredito que isso seja muito importante. E mais do que isso, quando a gente tiver esses momentos, às vezes de tristeza, de raiva, depois que passou um momento de extravasar, de botar para fora, que é importante, que é natural do processo, a gente fazer uma avaliação e ver o que causou aquilo, né? Eu, por exemplo, né, fiz uma reflexão aqui bastante simplória e vi que talvez se eu tivesse me organizado e planejado melhor, eu não teria ficado mal-humorado durante esses dias, né? E certamente se eu começar a refletir mais sobre isso, vão começar a surgir mais ideias, né? E é isso que um pouco que eu quis trazer aqui, né? Para contribuir na tua vida, no teu desempenho profissional. Dar atenção ao humor, né? As alterações no humor. E também não se culpar por não estar feliz, né? Não visar a felicidade como uma meta a ser atingida, como um troféu a ser conquistado, mas como um caminho, como um processo, né? Que é complexo e que vai ser sinuoso, vai ter dificuldades, mas que vai nos desenvolver melhor enquanto seres humanos. E é essa felicidade genuína que a gente deve buscar, valorizando cada momento da nossa trajetória. Ou que pelo menos eu tenha te levado de certa forma algum tipo de entretenimento, né? Algum tipo de alento, algum tipo de companhia humana, né? Nesses tempos tão complicados em que vivemos, né? Então sempre é algo muito prazeroso vir aqui falar, refletir sobre as coisas. Espero que seja também para tu que está ouvindo aí do outro lado aí da tua tela, enfim. Então era isso que eu queria trazer, espero ter te tocado aí a pensar mais sobre as alterações no teu humor, a identificar as coisas que causam esses momentos de oscilação do teu humor, até que ponto essas alterações no teu humor foram prejudiciais e que eu tenha te levado então a uma forma aí legal de entretenimento. Então, eu vou ficando por aqui, esse foi mais um Zecast, muito obrigado, um grande abraço e valeu!